Olá, que tal? Se você, assim como eu, passa boa parte do seu dia na internet, você muito provavelmente conhece ou pelo menos já ouviu falar de Casimiro ou Cazé. Caso não, vou fazer uma breve apresentação porque ele será um dos personagens desse nosso vídeo de hoje. O Cazé faz live na Twitch vendo os gols da rodada, reagindo a vídeos de coisas aleatórias, também jogando com os amigos ou simplesmente jogando conversa fora mesmo. Além disso, ele também trabalha na TNT Esportes e, recentemente, numa das últimas lives na Twitch da empresa, ele, ao lado de dois colegas de trabalho, Pedro Certezas e Otávio Neto, eles jogaram o Show do Milhão. E nessa jornada em busca de R$1 milhão virtuais, eles se depararam com algumas perguntas de espanhol. E diante das dúvidas e dificuldades que eles tiveram para responder algumas dessas perguntas, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Ao todo, ao longo das rodadas que eles jogaram, eles se depararam com 10 perguntas de espanhol. Algumas que eles responderam com facilidade até. Algumas dessas perguntas eles pulam, porque eles não fazem a menor ideia de qual seja a resposta correta. Outras eles acertam no chute e outras, é claro, erram com convicção. Porque convicção é importante. Então vamos ver quais foram essas 10 perguntas. Você pode sentir à vontade também para quando eu fizer a pergunta já deixar aí no comentário qual que é a sua resposta. E vamos ver se você acertaria ou não. A primeira pergunta de espanhol que aparece para eles é: Qual das palavras em espanhol abaixo não está grafada corretamente? Alternativa 1, terra. 2, piedra. 3, concierto. Ou 4, cuerpo. Tempo. Acho que é terra, né? Piedra, concierto ou cuerpo? Acho que é terra, né? Deve ser terra. Terra. Moleque. Vai. Pode ir? Eu acho. Podemos consultar as cartas. Não, vai. Não. Pedir Na ajuda pro pergunta de Domingo, R$1.000, não. Então Vai. tá bom. É terra, vai. Tierra. É terra. Vamos, porra! E terras. E aqui ajuda muito a ideia que algumas pessoas têm de que para você falar em espanhol, basta você acrescentar uma vogal I ou U antes do E. E isso pode até funcionar algumas vezes, mas nem sempre. E aqui cabe um comentário sobre uma das outras alternativas, que é concierto. Concierto, em espanhol, seria o nosso concerto com a letra C, em português, como shows de música, independente de ser música clássica ou não. Já o nosso concerto com S, em português, de consertar alguma coisa, em espanhol é arreglo, do verbo arreglar. E para responder a seguinte pergunta, você não precisa necessariamente ter um conhecimento de espanhol. Qual é o estranho no ninho das seguintes palavras em espanhol? Aí começou. Tenor, barro, Relógio. relógio É relói. ou contralto? Sim, todos os outros são timbres vocais. Timbres vocais. Então, beleza. Então, vocês estão Podemos falando, aqui, vocês estão então? falando. Vai. Podemos Sim. pular. Temos cartas. Vai. Perfeito. E aqui eles acertam, já que todas as opções, com exceção da número 3, são timbres vocais. Enquanto que reloj, em espanhol, é relógio. Até aqui, 100% de aproveitamento com as questões de espanhol. Eles acabam errando uma pergunta de outro tema. E antes de começar a segunda rodada, Beltrão, que está dirigindo a live, sugere retirar o espanhol da lista de temas para serem respondidos. Só que os três, com convicção, falam, não, pode deixar. Mas acho que até o final do jogo eles iam se arrepender dessa decisão. E chegamos assim na terceira pergunta de espanhol. De acordo com as regras de acentuação, em espanhol, a palavra sartén é oxítona, Esdrújula. paroxítona, esdrújula ou sobresdrújula. E aqui a gente tem o que para mim é um dos melhores momentos desse vídeo, que é o Otávio falando que em português, pelas regras de acentuação, em português, sartén seria uma palavra oxítona. Mas ele vota na terceira alternativa, porque ele acha, por algum motivo, que oxítona em espanhol é esdrújula, mesmo tendo a opção oxítona. Pulo, né?
Cara, porque assim, no português seria oxítona, só que eu acho que em espanhol oxítona deve ser esdrújula. Né? Vai no oxítona. Mas tem um oxítona ali, não? Tem, mas em português. Gente, vocês No têm espanhol... três. Pula isso. Pula isso, cara. Pula. Tá, Pula. vai. No final das contas, eles acabam decidindo pular essa pergunta. Mas e aí? Qual seria a resposta correta? Se o Otávio tivesse seguido a linha de pensamento dele, mas tivesse arriscado ir em oxítona, ele teria acertado. Sartén, em espanhol, é uma palavra oxítona, que é justamente quando a sílaba tônica daquela palavra, ou seja, a sílaba mais forte, está na última sílaba. E temos algumas regras para acentuar ou não essas palavras. As oxítonas são acentuadas quando terminam em vogal, em S ou em N, que é o caso de sartén. Também é possível que você veja no lugar de oxítona eles usarem a classificação aguda. Eu comecei a fazer uns vídeos sobre as regras de acentuação em espanhol. Comecei falando dos monossilábicos e pretendo falar mais detalhadamente de outras regras, mas aqui vou passar rapidamente pela paroxítona, esdrújula e sobresdrújula. Paroxítona, llanas e graves. E assim como em português, é quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba da palavra. E nós vamos acentuá-la quando termine em consoante, com exceção das consoantes N e S. Já esdrújula, que o Otávio achou que era espanhol para oxítona, na verdade é espanhol para o que nós conhecemos em português como proparoxítona, que é quando a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. E nesse caso, todas as palavras esdrújulas são acentuadas. E por fim, temos sobresdrújula, que como vocês podem imaginar, é quando a sílaba tônica está antes da antepenúltima sílaba da palavra. E nesse caso também, todas as sobresdrújulas são acentuadas. Voltando ao jogo agora, mais uma rodada começa e dessa vez, logo de cara, com uma pergunta de espanhol. Vamos ver qual foi. Como se diz duas meninas em espanhol? Duas ninhas. Duas linhas. Calma, existe essa flexão Ninhas, pra sexo? Duas ninhas ou duas ninhas? Gente quente é foda, mano. Cara, já estão chegando com o pé na porta, hein? Caralho, ou é um ou é três, mano. E aí, senhores? Podemos pular. Podemos Duas consultar linhas. as cartas, placas, Duas universidades. linhas. Pelo amor doce ninho. Não, Duas. gente, a primeira a gente pode chutar, porra. Foda-se. É duas linhas, vai duas linhas. Porra. Duas linhas. Na primeira não tem como a gente usar nada, É não. dois ninhos. E Vai, duas vai. linhas. Duas linhas. Duas, vai. Pode? Oi. E erram. Vai. Não sei, mas... Errado. Ah, parabéns. não. Ao contrário do português, em espanhol, o número 2 não tem flexão de gênero. Enquanto que em português nós falamos dois meninos, duas meninas, em espanhol não. Dos niños, dos niñas. Mais uma rodada e mais uma pergunta de espanhol. Ao ver que a pergunta é de espanhol, já temos várias reações. Mão no rosto, mão na cabeça, negação. Mas nessa eles se saíram bem. El plomero, em Não. espanhol, é um profissional que... Encanador. E, na lata, o Cazé responde que é encanador, que plomero é encanador, ou seja, a pessoa que trabalha com encanamento. Isso porque ele faz uma associação com a palavra em inglês, o que às vezes dá certo, mas nem sempre. Porque... Encanador, porque plumber. Plumber. É, mas aí em inglês, né? Mas aí tá, porra, não é possível que não seja, né? E se plomo for móveis? Não é móvel. Eu tô fechado com encanamento. Encanamento aqui. Meu Deus, gente. É encanamento. Uma ajudinha vem a calhar. Podemos encanamento. consultar universitários. Vamos encanar. Vamos placas. encanar. Vamos entrar pelo cano junto, Dona? Vai. A gente vai entrar pelo cano, Vai! meu Deus. Yeah! E aqui, só para acrescentar uma informação, que além de plomero, podemos chamar o encanador também em espanhol de fontaneiro. Vamos agora para a sexta pergunta de espanhol. Palavra basura em espanhol quer Lixeira. dizer... Lixo. Dessa vez é o Certezas que nem para pensar e já manda na lata que é lixeira. Depois que ele vê as alternativas, ele troca para lixo. Eles acertam? Lixo. Confirma. Vai, bata no peito. Muito gringo xinga show de basura. Lixeira em espanhol é basureiro.
E basureiro ou basureira também pode ser a pessoa que trabalha colhendo lixo. E falando das outras alternativas, bravura em espanhol é bravura mesmo, assim como em português. Brancura é blancura. E o mais diferente de todos é vassoura. Vassoura em espanhol é escoba. E logo na sequência, outra pergunta de espanhol. Dessa vez, conjugação. Ele disse em espanhol Nessa eles também nem perdem tempo. Só que dessa vez eles resolvem pular. Essa aí não vai ter como a gente responder, né? Mano do céu. Eu acho que é a 3 aqui, viu? Ele disse. Mas pula essa porra aí, pula. Agora aqui dá pra pular, eu acho. Vai se arriscar. Mas vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui e saber qual é a alternativa correta. De cara, vamos eliminar a alternativa número 2, que disse está escrito assim como em português, com 2 S's. Em espanhol não temos 2 S's. Em espanhol temos 2 R's, 2 L's, mais 2 S's não. Vamos olhar a frase em português. Ele disse. Disse é passado. Então vamos eliminar também a alternativa número 1, ele disse, porque nela o verbo decir está conjugado no presente do indicativo e não no passado. Sendo assim, ficamos apenas com a alternativa 3 e 4. Ambas estão conjugadas no tempo verbal correto, o pretérito perfeito simples. Só que uma delas está com a pessoa errada. Você sabe qual é? A número 3, el dije. Dije é o verbo decir conjugado no pretérito perfeito simples. Só que não é com a terceira pessoa, não é com ele, e sim com a primeira. Dije é a conjugação da primeira pessoa do singular, yo. Yo dije. Sendo assim, ele disse, em espanhol, é él dijo. Ou seja, a resposta correta é a número 4. Mais uma rodada começa com uma perguntinha de espanhol, mas essa é tranquila. Como se diz copo em espanhol? E acho que esse é um dos primeiros falsos cognatos que as pessoas aprendem quando estão estudando espanhol. Vamos às alternativas. 1, copo. 2, taça. 3, vaso. Ou 4, vaso. Copo, taça, vaso ou vaso? Pô, não ter cuepo aí é inacreditável. Aí o Certezas faz o seguinte comentário. Não ter cuerpo aí é inacreditável. E isso volta para o que eu falei lá naquela primeira pergunta, de que muitas pessoas acham que espanhol é apenas você acrescentar uma vogal i ou u antes de e. Então, assim como tínhamos tierra, aqui aparece a ideia de cuerpo. E não é assim. Vaso. É vaso. Copito. Vaso. Não sei também, mas É não vaso, gravo. com certeza. É vaso, Eu com não gravo certeza. também. É vaso, com certeza. Mas vamos dar uma olhada nas outras opções e falar um pouquinho mais sobre elas. A número 1, copo. Copo, em espanhol, seria o mesmo que em português para floco. Por exemplo, copos de avena, flocos de aveia. Copo de nieve, floco de neve. Depois temos taça. Taça, em espanhol, com a letra Z, é o mesmo que xícara. Uma taça de té, uma xícara de chá. E vaso, com a letra B, pode ser simplesmente a pronúncia de vaso, com a letra V, porque em espanhol V tem som de B, então se escreve vaso, mas se fala vaso. Ou também pode ser a conjugação do verbo basar, que em português seria embasar, basear. A penúltima pergunta vem com uma expressão. A expressão espanhola era estar mosqueado, significa... Pulou legal, pulou confiante, pulou Eu barato. chutaria tá grilado. Eu mas tudo bem. também acho, mas não tem Mas certeza. não o suficiente pra... Vamos pular, né, gente? Vamos pular, né? Manter, aproveitar a boa fase. Pulou Dá um legal. jump. O Otávio e o Certezas falam que se fosse para chutar, eles chutariam na número 2, estar grilado. Mas no final das contas eles acabam pulando. E que bom, porque eles iriam errar. Essa eu vou confessar que também não saberia dizer a resposta. E que tendo a achar que chutaria o mesmo que eles de estar grilado. Mas estar mosqueado nada mais é que estar enojado, que seria estar bravo. E por fim chegamos à última pergunta de espanhol desse show do milhão que eles jogam.
e que, novamente, você não precisa ter conhecimentos linguísticos para conseguir responder corretamente, e sim conhecimentos gastronômicos. Essa é a única pergunta que está em espanhol. Son platos españoles excepto... É o caruru. E essa eles nem esperam terminar de ler as alternativas para cravar corretamente no caruru. Caruru é uma comida brasileira. É o É o caruru. pô. O caruru é da Bahia. Porra! Vamos! E aqui, a título de curiosidade, você conhece os outros 3 pratos? Eu acho que a paella é o prato mais conhecido da gastronomia espanhola. E nada mais é que um prato composto à base de arroz que pode ser completado com apenas frutos do mar, camarão, mexilhão, lula, polvo, mas também tem algumas versões que acrescentam frango e até mesmo coelho. Gazpacho é uma sopa com tomate, pepino e pimentão, só que a diferença dela é que ela é consumida fria. E por fim, a tortilla de batatas nada mais é que um omelete feito com ovo, obviamente, batata e cebola. Em alguns lugares ele pode ser servido como aperitivo, em porções pequenas, como as tapas, mas também pode ser consumido como uma refeição. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem assistir ele jogando o Show do Milhão, respondendo essas e outras perguntas. Espero que esse vídeo tenha sido útil e deixe aí nos comentários quantas dessas 10 perguntas você acertou.